vai reformar um apartamento e tem dificuldade, uma dor de cabeça com a parte elétrica, então fica nesse vídeo que a gente vai falar justamente sobre leitura de projetos sem dor de cabeça, instalações elétricas em reformas. Nos vídeos anteriores, para quem acompanha aqui o Exemplificando, viu a gente falando sobre parte elétrica, circuitos, demandas, os cuidados que devemos ter durante uma reforma e também para a parte de projetos, para você projetar e fazer a obra sem dor de cabeça. Esse aqui é o Exemplificando, meu nome é Felipe Soares e aqui eu ensino você a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Então já siga, compartilha e curta esse vídeo para você ficar por dentro das dicas que posto diariamente. Vamos lá, vou mostrar então. Como a gente falou nas aulas anteriores aqui, nos vídeos anteriores, a gente tem a demanda de carga que existe no apartamento, né, um limite ali para a gente estar trabalhando, porque é o limite dimensionado num projeto, na concepção inicial do projeto do apartamento. E quando a gente fala do apartamento, é uma unidade. Então, quando a gente olha um todo, o empreendimento inteiro, precisamos respeitar a demanda de carga por conta do centro de medição, por conta da entrada de energia, por conta do empreendimento como um todo. Então, para isso, é preciso prestar muita atenção na hora de fazer o projeto, para não sairmos dimensionando e colocando muito mais carga dentro de um apartamento. É possível fazer isso nas aulas ali, nos vídeos anteriores, por isso, sigam Exemplificando para acompanhar os vídeos, os posts diários que eu venho fazendo, para vocês ficarem por dentro dessas dicas. Então, eu explico certinho como que a gente faz ali a concepção do projeto elétrico, o que considerar na hora da reforma e, em caso do aumento de carga, quais os cuidados que nós devemos ter. Não vai explodir o apartamento, mas o sistema acaba sendo prejudicado. Você não tem ali uma instalação elétrica eficiente. E para você não ter dor de cabeça com o projeto, é preciso de uma instalação elétrica eficiente. Instruir e educar o seu cliente a respeito disso. E a respeito de uma necessidade, da importância de você contratar um projeto elétrico. Ah, Felipe, mas é só uma reforminha, tu não precisa, eu só vou fazer algumas alterações básicas. Tome cuidado, acompanhe esse vídeo e veja se essas alterações básicas que você vai fazer não vai impactar na demanda de carga do nosso projeto e acabar danificando a instalação. Porque, vamos lembrar aqui, modificação da parte elétrica vai fazer com que a garantia da instalação elétrica caia sobre o responsável técnico pela reforma. Novamente, se você vai fazer uma reforma em um apartamento, você perde a garantia das instalações que você vai modificar. Uma instalação elétrica, hidráulica, algumas modificações internas que você fizer dentro do apartamento, se você não fizer corretamente, você vai ter prejuízo, porque a responsabilidade sai da construtora e passa para o responsável técnico pela reforma. Então fique atento a isso, porque quando a gente faz uma reforma, a gente precisa garantir que os sistemas estarão funcionando corretamente. Por isso, siga e acompanhe o Exemplificando para ficar por dentro das dicas de como fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Vamos lá, vou mostrar um quadro de disjuntor muito típico, é um caso real, que a gente encontra dentro de apartamentos, dentro de reformas. E isso a gente precisa ficar muito atento quanto à leitura desse quadro. Porque, por vezes, quando você faz uma reforma, Felipe, é só uma reforminha, eu não vou precisar um projeto, né? Eu não vou precisar de um projeto elétrico. Se você não souber fazer uma leitura básica de um projeto elétrico, não estou dizendo para saber como dimensionar, mas você ter a leitura, o conhecimento, a parte técnica, vai poupar você de diversos problemas
de acabar tendo muita dor de cabeça durante a execução da obra e acabar mesmo inviabilizando o seu projeto por conta de alguns erros básicos que pode estar cometendo ali ainda na fase do projeto, ainda na fase de uma visita técnica. Às vezes só com uma visita técnica você consegue analisar e verificar ali algumas adaptações que podem ser feitas. Então, vamos olhar um quadro de disjuntor típico de um apartamento para a gente ter uma ideia de como que funciona ali os componentes de um quadro de disjuntores. Aqui na imagem, ó, deixa eu passar para aqui. A imagem que a gente está tendo aqui é justamente um quadro de disjuntor. Então, vamos analisar item por item. Esse nosso primeiro elemento aqui é o que nós chamamos de DR, disjuntor residual. É um disjuntor diferencial residual, DR, diferencial residual. Ele é um disjuntor que tem a função de proteger os usuários da residência. Porque o que vai acontecer? Como que funciona esse elemento? Toda corrente que entra aqui nele, você pode ver, ó, que ele tem uma informação 0,03 ampere. Isso aqui é uma tolerância. Essa variação que ele tem aqui significa que se houver uma variação acima disso, ele desarma. Felipe, como assim? Tudo que entra e passa por esse disjuntor, a corrente que entra por esse disjuntor tem que ser igual a que sai. Se a diferença, né, se entrou e saiu menos do que deveria, essa diferença passar dessa informação aqui, ele vai desarmar, porque ele vai entender que está acontecendo uma fuga de carga. Alguém pode estar tomando algum choque. Esse disjuntor, ele é indicado para áreas molhadas. Então, ambientes como lavanderia, como cozinha, banheiro, a gente precisa, é obrigatório, pela norma, colocarmos esse disjuntor para áreas molhadas e externas também, porque ele acaba fazendo essa proteção do usuário. E aqui a gente tem a amperagem dele, é um disjuntor de 63 ampere. Nos vídeos anteriores, para quem está acompanhando o leitura de projetos sem dor de cabeça, já viu que eu já expliquei como que é essa parte da amperagem certinha dos disjuntores, para não ter nenhuma dor de cabeça durante isso. Então, na leitura a gente entende que esse disjuntor, ele vem depois do geral. O geral aqui no caso está lá no centro de medição, que fica é um ambiente próprio do empreendimento, do condomínio, onde você não consegue fazer essa modificação, porque é nele que você tem a entrada de energia, faz toda a distribuição e tudo mais. Então você tem acesso ao disjuntor diferencial residual, que ele vai fazer a proteção dentro da unidade, dentro do apartamento. Caso ocorra alguma fuga de carga, ele vai desarmar e proteger o usuário. Beleza? Então, esse aqui é o papel desse elemento. Temos outros componentes aqui dentro. A gente já falou do disjuntor geral, que ele está lá no centro de medição. Então, se esse disjuntor diferencial ele é de 63 ampere, o que está lá no centro de medição também é de 63 ampere. Porque não tem sentido o disjuntor que está aqui ser maior do que o que está lá no centro de medição. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, volta um vídeo na parte elétrica, que lá eu explico certinho a composição, o cálculo, para fazer a demanda de carga, para a gente conseguir ali fechar um apartamento mais ou menos, como que é o conceito, né, para a gente fazer o dimensionamento de um projeto elétrico. Você não vai aprender a dimensionar do zero, porque esse não é o papel, mas é para você aprender princípios básicos, para você evitar ter dor de cabeça durante a sua reforma e o seu projeto de arquitetura, ou até mesmo algum outro projeto de reforma que você esteja fazendo, para você não ter problemas, enfrentar dificuldades nessa etapa. Beleza, a gente viu que tem o disjuntor diferencial residual. Temos outros componentes. O que significa cada um desses disjuntores aqui? Cada disjuntor é um circuito. Então a gente tem
Esse disjuntor grandão, que ele tem dois interruptores, digamos assim, né? Para acionar ele, para armar e desarmar. Temos esse outro aqui também que é 2 duplo. A gente tem esse aqui que é apenas um. Temos 4 desses que são de um só. Então o que a gente entende aqui? Esses dois disjuntores são disjuntores bipolares. São disjuntores que vai entrar duas fases nele. Então o circuito que está alimentado por esse disjuntor é um circuito com duas fases, um circuito 220, no caso desse empreendimento, porque cada fase é uma fase de 120, 127 volts. Então quando a gente tem um disjuntor desse jeito aqui, é um disjuntor de 220. Então aqui a gente tem as tomadas 220. Então se você olhar, são dois circuitos 220. Já vou explicar o que cada um alimenta. Temos esses outros 4 disjuntores aqui, que tem apenas uma fase, apenas um interruptor dentro dele. Então, é um circuito monopolar, tem apenas uma fase, é um circuito de 127 volts. Então, o que nós entendemos deste quadro? Batendo o olho que você já vai identificar. Esse grandão aqui é o DR, que vai proteger todo mundo, os usuários. Os demais são disjuntores comuns. Esses dois primeiros são disjuntores bipolares, significa que são circuitos de 220 volts. E esses outros 4 aqui são disjuntores monopolares, que são circuitos de 127 volts. E qual é o papel de um disjuntor? Um disjuntor ele vai proteger os equipamentos que estão no circuito. Por quê? Esse númerozinho que está aqui, ó, C40, tá vendo? C40, a gente tem outro de C40 aqui também. Opa, deixa eu rodar para cá. C40, esse outro também é de C40, significa que ele é um disjuntor de 40 ampere. Um disjuntor de 40 ampere, ele vai passar por ele uma corrente de 40 ampere. E se caso o equipamento precisar de mais do que isso, ele vai desarmar. Porque ele tem esse limite de 40. Chegou, precisou mais do que isso, ele vai desarmar. Então, chegou em 40 ampere, ele vai desarmar. Porque ele vai identificar que o equipamento ele vai estar utilizando mais do que ele precisa, e isso é um sinônimo de que está algo errado com o equipamento. Ele vai proteger o equipamento para não queimar, o circuito pode estar superaquecendo. Então, é um sistema de defesa dele, então ele vai proteger o equipamento. E a gente tem aqui, deixa eu ir mais para cá, os outros, que é o mesmo sentido. O de 25 até 25 ampere, os de 10 até 10 ampere. Então, a gente tem esse sistema de proteção. E por que essa letra na frente? Tá vendo que é um C40, C25, C63? O C, na verdade, ele é uma curva. Na verdade, quando acionamos o circuito, você liga um equipamento, ele tem ali uma tolerância em relação ao pico da carga nominal. Então, não preciso entrar em detalhes com isso, mas apenas de 5 a 10 vezes mais do que a carga nominal. Ele tem essa pequena tolerância porque é um pico de energia que você vai dar para você ligar o equipamento. Então, você tem a curva B, a curva C, e aí a gente dimensiona os disjuntores em função disso. Aqui no caso são todos curva C, e os circuitos são separados desta forma. Então, cada disjuntor é referente a um tipo de circuito. Isso é olhando lá no quadro de disjuntores. Na hora que você faz uma visita na obra, você vai olhar para esse quadro e você já vai identificar quem que é o DR, quem que é o disjuntor que é de 220, quem que é o 110. E a gente tem na tampinha do quadro, ela vem indicado, até mesmo em cima do disjuntor, vem indicado para qual ambiente ou qual tipo de tomada ele é. Porque isso vem dimensionado de projeto, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui. Esse quadro a gente vai olhar neste tipo de projeto. Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho, para a gente conseguir olhar melhor. Isso aqui é um diagrama unifilar do quadro de distribuição. O que a gente vai se atentar?
Aqui, ó, o disjuntor de 63 amperes. E a gente tem 3 disjuntores de 10 monopolar, que ele é de 127. Um disjuntor de 25 amperes, que ele também é monopolar. E a gente tem 2 disjuntores de 40 amperes, que ele é bipolar. Então, você consegue ver a representação. Nesse caso aqui, tem diversos tipos de representação. Mas essa representação específica, você consegue identificar que um risquinho é monopolar e 2 risquinhos representa disjuntor bipolar. Então, aqui você tem a identificação do circuito. Esse primeiro aqui é de iluminação. Esses 2 são tomadas de uso geral. O quarto é uma tomada de geladeira e micro-ondas, né, cozinha. O 6 e o 7, nesse caso aqui, eles são chuveiros. É um apartamento de 2 banheiros, então são 2 chuveiros. E olha só, o disjuntor de 40 amperes, ele é identificado para o chuveiro. Porque o chuveiro, ele precisa de muita potência para funcionar. Então, quando a gente fala para tomar cuidado com a mudança de um chuveiro, você precisa abrir o seu quadro de disjuntor, olhar no quadro de disjuntor, qual é a potência que você consegue instalar no quadro. Nesse caso, é um chuveiro de 40 amperes. O que leva a ser um chuveiro de 40 amperes? Tem aqui uma tabela de um produto, de um equipamento aqui. E olha as especificações que ele fala, por exemplo. Desde a parte que a gente tem de água, né, a pressão mínima para ele funcionar, de 1 a 40 metros de coluna d'água, a gente tem aqui a potência do chuveiro. Para um disjuntor de 40 amperes, a gente utiliza um chuveiro de 7.800 watts. 40 amperes. A gente precisa tomar muito cuidado que tem diversos apartamentos que são disjuntores de 32 amperes. E um disjuntor de 32 amperes, você só pode utilizar um chuveiro de 6.800 watts. E você utilizar um chuveiro com uma potência maior, você vai danificar a instalação, porque você vai precisar de mais amperagem, né, mais corrente para funcionar o equipamento, ele vai puxar mais da sua instalação, vai começar a aquecer, pode chegar a um ponto de até derreter ou então acontecer algum tipo de acidente dentro do seu imóvel. Então, tome muito cuidado em relação a isso, para você não ter dor de cabeça. E indicar o produto ideal conforme o circuito dimensionado. Ah, Felipe, mas eu vou contratar um projeto da parte elétrica e vou fazer a revisão do quadro e fazer as adaptações. Perfeito, é justamente isso que a gente precisa fazer. Fazer as associações, assimilar o circuito, ver quais são as cargas novas que vão entrar. E claro, você precisa se atentar que dentro da situação atual, o disjuntor de entrada aqui, isso não vai poder mudar. Então, às vezes, você vai colocar algumas cargas que, se você utilizar muito equipamento de uma vez, ele vai acabar desarmando. Porque ele vai identificar que você vai usar mais do que o disjuntor pede lá no centro de medição, ele vai acabar desarmando. Mas isso você precisa passar para o cliente e você precisa ter o entendimento de como que funciona uma instalação elétrica. Então, se você está gostando do vídeo, curta, compartilhe e siga o Enxamplificando para dicas de obra e projetos sem dor de cabeça. Vamos entender como que a gente faz esse cálculo de uma forma bem simples, bem simples. Não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas vamos lá. O que nós temos quando a gente faz a dimensão, o dimensionamento, né, de um projeto elétrico? Não tem, eu vou puxar a calculadora aqui do meu celular para ficar mais fácil para a gente conseguir entender o processo, né? Então, vamos lá. Opa. Tem uma nota muito importante dentro do do equipamento que a gente viu lá, que até acabou passando despercebido. Olha aqui, ó. Para distância acima de 30 metros, utilizar condutores de seção maior. Por quê? O fio, ele é muito importante aqui, porque olha só a diferença.
para 127 volts, um chuveiro de uma potência menor entre os três citados aqui, um de 5.500. A gente sabe que um chuveiro de uma potência menor, você não vai achar chuveiro menor do que isso. Você precisa de um fio de 10 milímetros, é um fio muito grande. E você vai precisar de um disjuntor de 50 amperes, é o maior de todos. Já para uma tensão de 220, você precisa de disjuntor de 32 e 40. Né? O disjuntor ele é menor, a amperagem é menor. Porque aqui a gente tem a conta da parte da matemática. A gente tem essa conta. Então a gente precisa prestar atenção em relação a isso. E claro, distâncias precisam ser respeitadas. Vamos entender que quanto maior a distância, mais difícil fica de você levar a carga até o ponto de utilização. Então você precisa de uma seção maior, porque você acaba perdendo ali a eficiência ao longo do caminho. Então só para a gente identificar isso. Por isso a importância de ter projeto elétrico dimensionado corretamente. Além da distância, você tem também fator de agrupamento, que é uma questão onde dentro de um eletroduto, se você tem mais de um circuito, você começa a perder um pouco também a eficiência do conduíte ali, do fio, né? Então tudo isso você precisa considerar e também explicar para o seu cliente a importância de você ter um projeto elétrico para você fazer corretamente o dimensionamento da sua reforma, da sua instalação elétrica, sem ter dor de cabeça. Mas vamos entender como é que funciona um cálculo básico para a gente chegar nesse ponto, e vocês vão entender que funciona para diversos outros cálculos, né, ou outros equipamentos que vocês vão utilizar. Nesse caso aqui a gente tem um chuveiro. Então, vamos entender aqui. A gente tem então um chuveiro. Vamos ver a situação 1, por exemplo. A gente tem um chuveiro, aquele primeiro exemplo que a gente viu. A gente tem um chuveiro de 5.500 watts. Isso daqui é a potência, certo? Potência. A gente entende que o circuito ele é de 127 volts. Esse 7 está incrível. De 127 volts. Isso aqui é a nossa tensão. Certo? E ele pede um disjuntor de 50 amperes, que essa é a nossa corrente. A associação dessas três unidades aqui, potência é igual, é a fórmula π, né? Isso aqui é da parte elétrica. Então, potência é igual a corrente vezes tensão. Então, aqui a gente tem de que 5.500 watts é igual a 50 amperes vezes 127 volts. Então, se a gente faz 50 vezes 127, a gente chega num valor de 6.350 watts. Olha só uma questão que a gente encontrou aqui. Então significa que eu posso chegar até 6.350 watts? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem tolerância. Então aqui, na hora que a gente faz esse cálculo, a gente nunca pode usar essa margem aqui. Por quê? A gente tem itens que precisamos levar em consideração, que é tanto o nosso cabo, né? A seção do nosso cabo, ela tem uma capacidade máxima para transportar ali a carga. E a gente tem também a distância, que entra nesse fator. A gente tem também a quantidade, né, o agrupamento por circuito, mas aqui tem que ser uso exclusivo. Então tem que ser um uso exclusivo em caso de chuveiro. Por isso a importância, novamente, de você ter um projeto eficiente, um projeto elétrico para você dimensionar corretamente, porque tomadas de uso específico, em caso de chuveiro, você tem que ter um conduíte específico para você transportar esse circuito. Você não pode misturar ele com outros. Se você misturar em casos de equipamentos menores, como por exemplo, um equipamento de 2.000 volts, 2.000 watts, por exemplo, você pode estar utilizando
com algum outro circuito, mas você precisa fazer associação, nesse caso, do agrupamento. Que aí você precisa verificar a questão do disjuntor. Ele começa a pedir um disjuntor maior ou menor em função disso, né? E até mesmo o cabo, você começa a trocar o cabo. E a gente tem também um item muito importante, que é a nossa tolerância. Tolerância. Que geralmente é de uns 20%. Então, se a gente utiliza de uma média ali, então esse número aqui, ele vai diminuir, né? Então, para um chuveiro, que a gente viu aqui, um chuveiro, né? Qual é a potência que a gente utilizaria nessa situação aqui? 5.500 watts, que é o que está indicado lá no nosso fornecedor, né? No fornecedor, o fabricante do chuveiro indica isso. Uma outra situação que nós temos, por exemplo, a gente pega diversos tipos de equipamento e vamos somando dentro de um circuito. Na norma, da norma elétrica, ela recomenda ali que você não ultrapasse alguns limites de valores, né? Uns 10.000 watts de potência dentro de um circuito, 1.000 watts de potência dentro de um circuito. A partir disso você separa o circuito, por questões apenas de você garantir a eficiência do sistema e também a proteção dos equipamentos que estão ali utilizados. Se você começa a colocar muito equipamento dentro de um único sistema, você pode ter problemas, você pode ter dor de cabeça, pode ser que queima com frequência, ter problemas dentro da instalação, começa a ter oscilação dentro da energia. Acontece diversos fatores e diversos problemas. Então vamos ver um caso aqui. A gente tem a fórmula. Potência é igual a corrente vezes a nossa tensão. Qual que é a tensão que nós temos aqui? Ó? A gente sempre vai definir essa tensão como 220 ou 127. São as duas tensões que nós temos, certo? A nossa corrente também, ela dentro do nosso mercado, nós temos disjuntores de 6, a gente tem disjuntores de 16, tem disjuntor de 10, tem disjuntor de 25, tem disjuntor de 32, tem disjuntor de 40, tem disjuntor de 50. Então a gente tem esses disjuntores no mercado. Então, você começa a entender que esse cálculo, ele vai começar a ter ali espaços para você trabalhar. Então, a gente dentro do cálculo, a gente faz essa conta e aí a gente associa depois o que tem de unidade dentro do mercado. Então, para fazer um circuito correto, a gente precisa determinar qual é a potência que nós vamos trabalhar. E para isso é a soma dos equipamentos no circuito. Fechou isso? A gente tem o nosso watts, a nossa potência. O circuito, ele é 127 ou ele é 220. Então, a nossa incógnita aqui é o nosso disjuntor. Quem que é o nosso disjuntor? É a nossa corrente. A gente decide qual desses aqui que nós iremos utilizar em função disso. Isso é um cálculo básico. Quando você faz o dimensionamento elétrico, você leva em consideração os fatores que eu indiquei, como a tolerância, a distância, o fator de agrupamento. Essas questões também entram para você fazer o dimensionamento correto de um circuito. Até mesmo para você, questão de você otimizar o projeto, porque quanto maior o diâmetro, a seção do nosso fio, mais caro fica, porque o fio é caro. Então a importância de você não economizar na parte de um projeto acaba impactando ali no orçamento final, certo? Em caso de residência, em caso de obras grandes também, é assim, imprescindível que você tenha um projeto elétrico para você fazer corretamente o dimensionamento. Então, vamos dar um exemplo onde a gente fez a soma de um circuito, por exemplo, de uma potência de 1.000 watts. E a gente quer saber qual que é o nosso disjuntor, qual que é a nossa corrente do nosso disjuntor, né? Quanto que a gente vai precisar
de corrente, sendo que o nosso circuito ele é 127 volts. Então, a gente tem que a nossa corrente ela é igual a 1000 watts dividido por 127. Vou usar aqui a nossa calculadora. A gente tem, portanto, que a nossa corrente ela é de 7,9 ampere. Dei uma arredondada aqui. 7,9 em unidade comercial é um circuito de 10 ampere. Porque a gente tem, então, as tolerâncias e tudo mais, a gente nunca vai trabalhar no limite. A gente sempre precisa de uma margem de segurança, até mesmo eficiência dentro do nosso sistema. Então, se a gente olhar aqui, esse nosso circuito, né, um chuveiro de 5.500 watts, ele utiliza um disjuntor de 50 ampere numa tensão de 127. Olha só o que vai acontecer se a gente utilizar, então, deixa eu copiar isso aqui. Se a gente utilizar, então, vamos para cá. Opa, não estou conseguindo ir para o lado. Tá. Por que eu não estou conseguindo ir para o nosso lado aqui? Caramba. Tudo bem. Vamos riscar. Então, a gente viu que um chuveiro de 5.500 watts, você precisará um circuito de 127 volts. A gente tem ali a nossa conta, né? Que a nossa corrente é igual a 5.500 watts dividido por 127 volts. Então, dividido por 127, a gente tem 43,30 ampere. Comercialmente, a unidade que nós vamos trabalhar aqui é 50 ampere. Mesma coisa acontece com um chuveiro de 7.800 watts. Só que aí o circuito é de 220 volts. Então, a gente tem que a nossa corrente, nessa situação, dividido por 220, vamos lá, 7.800 dividido por 220, 35 ampere. Que numa situação comercial, esse nosso disjuntor aqui de 35 ampere, ele vira um disjuntor de 40 ampere. Então, a gente viu que para um chuveiro de 5.500 watts, 50 ampere, sendo 127 volts. Parece bagunçado, mas colocando na ponta do lápis no Excel, você consegue dimensionar. E um chuveiro de 7.800 watts, em 220 volts, você tem um disjuntor de 40 ampere, que é exatamente o que nós temos nessa situação aqui. Aqui, ó, 5.500 watts, 50 ampere. 7.800 watts, 40 ampere, porque são disjuntores comerciais. Tá, mas e nesse caso? Eu tenho uma tomada de 25 ampere. Quanto que eu posso colocar nessa tomada? Mesma coisa. A gente volta lá para fazer nossa conta. Vamos lá. Então, quanto eu posso colocar de potência? Qual é a nossa potência se nós temos um circuito de 25 ampere numa voltagem de 127 volts? A gente tem que 25 vezes 127, um exemplo. A gente pode colocar tudo isso aqui de potência no nosso circuito. Vamos trabalhar com a tolerância, né? A gente sempre diminui, respeita, coloca aí uns 20% a menos, né? Então, a gente trabalha aí com uma margem aproximada de uns 2.500. Lembrando, gente, que potências acima de 1.000
equipamentos de uso específico. Por exemplo, 2500 já chega a ser uma tomada de uso específico. Eu expliquei isso no outro vídeo. Então a gente precisa tomar esse cuidado, tá? Você não vai colocar diversos equipamentos, porque o ideal é você, numa situação dessa, você ter 2 circuitos, para você ter uma eficiência do seu sistema elétrico, da sua instalação elétrica. Então, novamente, trago aqui a importância de você olhar com calma a parte elétrica. Você não precisa dominar, fazer o dimensionamento, mas entender e garantir que o seu projeto arquitetônico, o seu projeto de reforma seja viabilizado e não te dê dor de cabeça. Então, se você gostou aqui do vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe e siga o Engemplificando para você fazer obras e projetos sem dor de cabeça. Segue aqui o Engemplificando para você ver todos os dias as dicas que eu acabo postando por aqui. E vou estar deixando também, para quem estiver no canal, assistindo pelo canal, playlist para você clicar, tanto a playlist do Leituras de Projetos Sem Dor de Cabeça, para você estar acompanhando, e também uma playlist do Obra Vlog da Casa KC, para você ver ali na prática, na obra, o dia a dia de uma obra sem dor de cabeça.